Senhor, nós te damos, te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Chegamos a mais essa sexta-feira aqui nessa casa, Senhor, que o Senhor nos deu o céu, que vem da tua palavra, Senhor. A palavra também diz, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Senhor. Seja tribulação, seja um momento difícil, ou seja alegria, tudo coopera para o bem, porque nós te amamos, Senhor. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos. Nos ensina, Senhor, a cada dia, Pai, nós te pedimos. Senhor, em nome de Jesus, receba, Senhor, essa aula nas tuas mãos. Convidamos o teu Espírito Santo para passear no nosso meio, para fluir, Senhor, entre nós. Entregamos, Senhor, o nosso coração a ti como terra saudável, como terra produtiva, Senhor. Que o Senhor possa arar a nossa terra, a terra do nosso coração. Que o teu Espírito Santo agora possa fazer todo o trabalho necessário, Senhor, para que a tua palavra plantada em nosso coração, ela venha germinar, ela venha dar o fruto, Senhor, para aquilo que ela foi enviada, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Também, Senhor, nós repreendemos toda distração, toda obra das trevas, todo intento de Satanás que tenta tirar a nossa atenção, que tenta, Senhor, roubar a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Declaramos o teu fluir aqui nessa noite, conforme a tua vontade, Senhor, o teu querer. Entregamos as nossas vidas e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa direcionar, possa completar aquilo, Senhor, que nós às vezes não conseguimos, Senhor, traduzir em palavras aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Bom, gente, meu nome é Diego, sou Diego Valeriotti. Além de professor aqui do Start, eu também faço parte do nosso Ministério de Pré-Adolescentes aqui da Lagoinha, o nosso Link. Né? Então, você que tem aí um pré-adolescente na sua casa de 10 a 13 anos, traga ele para cá. Né? A gente tem os nossos cultos com os pré-adolescentes simultâneo ao culto de adultos. Então, é um ambiente ali que a gente prepara com muito carinho para eles, para essa faixa etária. Né? Antes do nosso momento de culto, eles têm o pré-culto, tem bastante jogos, tem ping-pong, tem pimbolim, e ali eles se divertem entre eles, eles fazem amizades, né? E logo depois a gente conduz eles para o culto. Então, é um culto voltado para a linguagem deles, né? Para a faixa etária deles, e tem sido uma bênção. Recentemente a gente teve o privilégio de ministrar para eles, fazer uma série games. Né? Então a gente associou os ensinamentos da palavra de Deus, daquilo que nós temos na Bíblia, com algumas das vivências deles nos jogos que eles estão acostumados a jogar. Né? E foi uma bênção, assim, eles amaram a série. Era difícil, né? Você perguntava qual que vocês gostaram mais. Todo mundo gostou de tudo, porque é bem direcionado mesmo. Então, inclusive, se você está fazendo esse curso Start para ser um dos voluntários nessa casa, o nosso ministério, nosso link está aberto para você. Você que queima no teu coração trabalhar com essa faixa etária, é uma bênção, né? A gente está formando aí os nossos futuros líderes, mestres, pastores, e para a gente é um privilégio poder servir aqui nessa casa. Amém? Bom, a minha missão hoje é falar com vocês um pouquinho sobre criação, queda, redenção, restauração, redenção e batismo. Né? Então vocês já tiveram aula de fé, aula de salvação, trindade, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação, queda, redenção, restauração, além do batismo. E falar sobre a criação é um tanto quanto desafiador, né? A criação, o tema criação é um tema que normalmente algumas outras religiões por aí, ou algumas teorias, alguns filósofos,
eles tentam minar, eles tentam, de alguma forma, descredibilizar aquilo que nós acreditamos, né, que é aquilo que a Bíblia nos traz e nos ensina. Então, falar sobre criação é fundamental, por isso que a gente tem essa matéria aqui no Start, porque a gente precisa entender o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos traz e nos apresenta acerca desse tema que é a criação, né? E muitas dessas teorias que a gente vê, que a gente percebe fora do nosso meio, do meio cristão, eles entendem, né, nessas teorias que o universo e todas as coisas, elas passaram a existir, né? Elas não são, o universo em si ele não é eterno, ele passou a existir a partir de um dado momento. E até aí tudo bem, porque a gente também crê nisso, basta a gente ver o que a Bíblia nos fala a respeito disso. O problema está no como. Tudo bem, o universo ele passou a existir a partir de um tempo, mas como? Como que se deu essa criação? Então, algumas dessas teorias, elas falam que o universo ele é autoexistente, ou ele foi autocriado. A gente conhece, a gente aprende, né, na escola sobre a teoria do Big Bang, que o universo ele surgiu a partir de uma explosão. Só que essa teoria é um tanto quanto contraditória, porque se não existia nada, como eles dizem, né, que o universo passou a existir. Se ele passou a existir, teve uma origem. E aí você fala, mas não tinha nada. E aí, a partir de uma explosão, se formou tudo. Mas o que deu origem à explosão? Né? Então, são algumas controvérsias. Outro detalhe também, algumas teorias dizem que o universo ele foi autocriado. O universo ele se criou a si mesmo. E aí já entra numa outra contradição. Como que algo cria-se a si mesmo? Não tem como, né? A partir do momento que ou algo já existe, ou não existe, não dá para criar a si mesmo. Não dá para você fazer e ser ao mesmo tempo, né? Então, isso a Bíblia ela responde de maneira muito fácil. Se você tiver com ela aí, Gênesis 1:1, a gente vai ler rapidinho. No decorrer da aula dessa matéria, a gente vai citar alguns versículos. Então, se você estiver tomando nota, vai anotando. Às vezes não dá para abrir em todos os textos que a gente for falar. Então, você vai tomando nota das referências depois para você poder aprofundar um pouco mais. Tá? Então, em Gênesis 1:1, a primeira frase que a gente vai entender, que a gente vai ler na Bíblia, né, que está lá no livro de Gênesis, logo a primeira frase já responde essa pergunta, já fala desse como que aconteceu a questão da criação. Então, diz assim em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nessa frase, a gente já consegue identificar três coisas. Houve um Criador, né? Aliás, houve um princípio, porque a Bíblia diz, no princípio. Há um Deus e também há uma criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então já tem os três itens aqui necessários. E aí o que a Bíblia traz a respeito disso? Qual que é o nosso entendimento acerca da criação? Existe um Deus que na verdade ele não passou a existir. A palavra fala que Deus ele é o Pai da eternidade. O que é Pai da eternidade? O nosso Deus criou a eternidade. A eternidade é algo que está fora do tempo. E aí quando a palavra fala no princípio criou, Deus a partir dali começou a criar o tempo, o Cronos. Então, a gente entende aqui, o que a gente entende é isso, que um Deus soberano, um Deus que ele não existe, ele é, porque tudo que existe levanta aquela hipótese, passou a existir. Por isso que às vezes a gente pensa um pouco antes de falar que Deus existe.
Deus, ele é. E ponto final. Deus, ele é. Ele já era antes da fundação do mundo. E todas as coisas foram feitas por ele. Através desse Deus. Amém? E aí, em Hebreus 11:3, se você puder abrir lá, Hebreus 11:3. Tenho duas versões aqui. Nessa versão está escrito assim, Hebreus 11:3. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas de coisas que aparecem. Tem uma outra versão que fala assim, ó, o finalzinho, de maneira que o visível, o universo, tudo aquilo que nós vemos, inclusive a nós mesmos, o universo, tudo que é visível, veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí, quando a gente lê esse versículo, né, eu lembro logo daquele texto que fala que Deus, ele é Espírito. O nosso Deus, ele é Espírito. Então, a partir do nosso Deus, que é Espírito, que nós não conseguimos ver, tudo aquilo que é visível passou a existir daquilo que é invisível. Vocês estão comigo aí? Sim. Então, dentro desse contexto, dentro desse cenário, a gente entende que todas as coisas, todo o universo, toda a criação, ela foi feita a partir do nada. Deus era, antes do princípio, já estava aqui na sua soberania, na sua trindade, que vocês, alguns aqui que vieram na aula passada, aprenderam sobre isso, na sua soberania. A partir dele, ele forma, ele cria todas as coisas, todo o universo que nós vemos. Então, somente um Deus todo-poderoso que nós conhecemos, que tem a capacidade de criar as coisas a partir do nada. Somente um Deus que é soberano, somente Ele que tem a capacidade de chamar o universo à existência. Somente Deus tem esse poder. E aí uma primeira reflexão que a gente pode já fazer aqui, dentro desse contexto que a gente pode levar para a nossa vida é: o que aconteceu? Deus, ele criou tudo a partir do quê? Do nada. Então Deus, ele criou tudo a partir do nada. Nós não podemos desprezar o nada. Por quê? Porque Deus tem o poder de, a partir do nada, criar tudo. E sabe o que é mais legal nisso? Talvez hoje alguns estejam passando por uma situação difícil. De repente você tem um problema no seu casamento que você falou, acabou, já era, não tem mais nada. De repente há um problema com seu filho, você fala, perdi, não vou conseguir recuperar. De repente é algo no seu ministério, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas acabou. De repente é nas suas finanças, você fala, não tem mais jeito. Não despreze o nada. É uma doença. Não, o médico já falou que acabou, game over, não tem mais. Quem que é o médico perto do poder de um Deus que nós temos? Então, mesmo que você se veja numa situação que pareça não ter mais escapatória, não ter mais destino, você falou, acabou com tudo, não tem mais, não tem para onde correr, já era, não volta atrás. Deus, ele pode fazer todas as coisas a partir do nada. O universo, tudo que você está vendo, tudo que você conhece como matéria foi feito a partir do nada. E sabe o que aconteceu para que tudo viesse a existir? Uma palavra. Uma palavra.
A gente viu aqui, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, uma lição que a gente pode levar nesse contexto de criação é justamente isso. Deus, ele não depende de nada que você tem para fazer tudo o que ele precisa fazer. Você pode dar um glória a Deus aí ou não? Glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus, glória a Deus. E assim a gente pode avançar um pouquinho sobre esse cronograma da criação, né? No começo, ali no primeiro dia, Deus ele fez separação entre luz e trevas. No segundo dia, ele fez a separação entre as águas de cima e as águas de baixo, as águas do céu e as águas da terra. No terceiro, ele fez a separação entre a terra e as águas debaixo da terra. No quarto dia, ele cria os luminares. Ele cria todos os luminares. No quinto dia, ele cria as aves, ele cria os peixes, enchendo ali as águas, os oceanos. E no sexto dia, ele cria os animais, cria o homem, e o homem, né, dá aquela ordem para o homem de encher, de povoar a terra, cresçai, multiplicai, e toda a criação foi feita por meio da palavra, a palavra de Deus. Em Deus, todas as coisas possuem a existência por meio de Cristo. Por que por meio de Cristo? Em João 1, versículo 14, se eu não me engano, o apóstolo, né, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo, João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu uso esse texto para falar da Trindade, né, que a Trindade, Deus ali reunido na sua Trindade, criou todas as coisas. Então, quem que é a palavra? A palavra, o verbo, é Jesus. Por meio de Jesus, tudo foi criado. Se você quiser anotar, se você puder abrir Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Em Colossenses 1,15, está escrito assim: o Filho, e aí se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que Filho aqui ele está com letra maiúscula, sim ou não? Está se referindo a quem? A Jesus, sim ou não? Estão comigo? Concordam? O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Quem é supremo sobre toda a criação? O Filho. Está se referindo a Jesus. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver, as coisas que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso que em outro texto nós lemos: por ele, por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. E se você observar bem, nesse processo de criação, Deus ele vai criando por etapas, né? Uma pergunta que eu faço: esse Deus todo poderoso, soberano em sua grandeza, ele tinha poder para criar todas as coisas de uma vez só? Sim ou não? Sim. Tinha poder para criar todas as coisas de uma vez só. Ele não precisava de 6 dias. Mas a gente entende que faz parte do caráter de Deus, de como ele deseja
se revelar a nós, trabalhar com processo. Deus, ele trabalha com processo, ele trabalha de maneira processual. Apesar de ele ter o poder de criar tudo, de fazer todas as coisas, de gerar todas as coisas instantaneamente, ele trabalha de maneira gradativa. E aí, por isso que a gente não pode reclamar quando a gente está no meio de processo de alguma situação. Você não vai crescer do dia para a noite. Você não vai amadurecer do dia para a noite. Às vezes aquele problema que você está com dificuldade não vai ser instantâneo do dia para a noite. Vai ser de maneira processual. Às vezes antes de vir aquele milagre que você está esperando, tem que acontecer algo antes que vai dar a provisão para esse milagre. Vocês estão entendendo? Por isso que Deus ele trabalha com processo, na minha, na sua vida. Todo o tempo ele tem o poder para resolver tudo instantaneamente, mas ele prefere trabalhar com processo. Se a gente observar aqui, ó, esse cronograma da criação, a gente vai entender, a gente vai perceber que uma coisa foi dando suporte para outra. Primeiro ele criou uma coisa, sem criar essa coisa não dava para existir a outra. Sim ou não? Deus ele cria primeiro os mares para depois criar o peixe. Deus ele trabalha com antecipação. E aí uma outra lição que a gente aprende aqui é que Deus ele não cria nada para passar necessidade. Quando Deus criou o peixe ele já tinha o seu lugar de convívio, ele já tinha a sua provisão. Quando Deus ele criou a vaquinha lá, o boi, todos os animais que pastam, ele criou no primeiro dia? Não, ele já criou quando a provisão para ele já existia. E aí, o homem foi criado quando? Em qual parte do processo Deus nos criou? Nós fomos os últimos a serem criados. O que isso revela? O que a palavra de Deus traz para nós a respeito disso? Antes de Deus criar nós, ele já criou toda a provisão que nós precisávamos. Tudo aquilo que você precisava, tudo aquilo que eu e você precisava para a nossa existência, para a nossa necessidade, Deus já tinha criado antes. Por isso que a gente precisa lembrar que Deus ele não fez nada, ele não criou nada para passar necessidade. O que isso significa? De repente você está passando por um processo difícil, mas lembra que antes dessa necessidade existir, de qualquer necessidade existir na sua vida, Deus ele já criou a provisão. A nossa provisão, aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada, para a nossa jornada, já está preparado em Deus. Se Ele prometeu algo para você, se Ele tem promessas para nós aqui na sua palavra, Ele já preparou a provisão. Uma coisa está relacionada à outra. Lembra do nada que a gente falou, que Ele cria tudo? Tem tudo a ver com a questão da provisão. Ele já preparou para nós toda a provisão. Amém? Amém. Glória a Deus por isso? Bom, e diante de todo esse cenário, a gente aprofunda aqui mais um pouquinho na questão da criação do homem, né? Como que foi? Como que se deu a questão do ser humano, né? O ser humano, nós, o homem, nós somos o ser da criação mais elevado, né? A própria palavra faz menção. Nós somos a coroa da criação de Deus. Por quê? Por conta de dois aspectos principais. Primeiro é que quando Deus ele nos forma, ele formou o homem, a palavra de Deus fala, né, em Gênesis 1:26, então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos feitos conforme a imagem de Deus. Nenhuma criação teve esse privilégio. Deus,
ele pegou lá o barro e ele foi formando. Por isso que a gente fala que nós temos as digitais de Deus impressas em nós. E algo que vai além disso, que supera até a questão da formação, desse tatear de Deus, dele formar cada detalhe de cada um de nós. A palavra diz que ele soprou do seu fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus nos deu do seu próprio fôlego. Nós somos a coroa da criação de Deus. Somos os únicos que recebem a imagem e a semelhança do nosso Criador. A gente recebe esse fôlego de vida que Ele mesmo nos deu. Ele mesmo soprou em nós. Então, por isso que ao final da criação Ele falou: vão, dominem sobre toda a terra. Então a gente precisa entender isso, que nós somos a coroa da criação. E aí quando você estiver numa situação difícil, ou ver alguém numa situação difícil, você pode falar: meu, coroa da criação de Deus. Por isso que a palavra nos ensina a amar os nossos inimigos, inclusive orar por eles. Por quê? Todo mundo é igual. Não há distinção. E a gente vem infelizmente, né, a gente vem de uma geração que às vezes valoriza mais um pet do que um ser humano, né? Às vezes a pena é maior quando você maltrata um animal do que quando você faz algum tipo de coisa com um ser humano. Mas a palavra de Deus nos traz essa importância, que nós recebemos o fôlego de vida de Deus, além de sermos a sua imagem e a sua semelhança. E aí alguns pontos importantes sobre a criação, né? sobre a formação do homem em si. Apesar de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós somos criatura. Se somos criatura, a gente é limitado. A gente não pode ser divinizado. Ah, não, então eu recebi o fôlego de Deus, então eu sou um semideus. Calma. Né? Por isso que, infelizmente, às vezes a gente vê pessoas caindo com um problema por conta de ego exacerbado. Basta ganhar um pouquinho mais de seguidor no Instagram que já está andando de nariz empinado, achando que é mais que alguém. Né? E não é sobre isso. O homem, com todo esse contexto de fama, de ídolo, parece que o homem ele busca isso, né? Ele busca a fama, busca ser adorado, busca ser aplaudido, e muitos se degladiam por conta disso, e quando deixam de ser ovacionados, ou adorados, ou seguidos, né, por uma massa, um grupo de pessoas, perde totalmente a identidade. Acha que não é mais ninguém, porque não tem mais ninguém o adorando, o aplaudindo. Não, nós não podemos ser divinizados, não fomos feitos para ser adorados. Pelo contrário, todos nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Muita gente tem dúvida a respeito do chamado, né? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Ai, Deus, por que o Senhor me criou? Qual que é a tua vontade a respeito da minha vida? Qual que é o plano que o Senhor tem para mim? Eu vou responder facinho para você agora. A sua existência é para glorificar a Deus. Se você tem dúvida sobre o que você está fazendo, está agradando ou não a Deus, é só você fazer essa pergunta. Está glorificando a Deus? Se tiver, está cumprindo o seu propósito. Você está cumprindo o grau máximo da sua existência. Agora, quando você mente, quando você briga, quando você fica agressivo, quando você faz tudo aquilo que não glorifica a Deus, aí você está fora do propósito. Vamos entrar no propósito? Todo mundo?
É isso que a gente precisa buscar, agradar a Deus. Fomos criados para louvor da glória de Deus. Outro detalhe importante sobre o homem, a fragilidade. Nós fomos feitos da onde? Do pó da terra. O nosso corpo, principalmente depois que entrou o pecado, é um corpo corruptível. Esse corpo aqui não é para sempre. Somos frágeis. Somos frágeis. Nós não somos super-homens, não somos os homens de ferro. Amém? Outra coisa, que Deus, Ele criou e fez e moldou sobre o homem. A questão do livre-arbítrio. Deus, Ele fez o homem com o livre-arbítrio. Deus, Ele não criou o robozinho. Deus, quando fez Adão, quando fez Eva, colocou ele lá no jardim e falou, ó, tá vendo aquela árvore ali? Come não, tá? Não come, mas tá ali. Então, nós somos feitos com livre-arbítrio. O Senhor nos criou não para que a gente fosse robô e o adorasse. Não, mas Ele nos criou para que você pudesse fazer a escolha de adorá-lo ou não. Vocês estão entendendo? Sim. Antes do pecado, estávamos ali, perfeitos e puros. O Espírito de Deus estava sobre nós, sobre Adão, sobre a Eva. A palavra fala que na viração do dia Deus vinha e se relacionava conosco, né, e conversava conosco. Conversava com Adão, conversava com Eva. Mas houve algo que a gente chama de queda. A queda é o resultado da livre decisão humana. Por isso que uma das coisas mais perturbadoras que existem é você fazer aquilo que você quer para agradar a si mesmo. Quando você entra num caminho de egoísmo, de satisfazer a si mesmo, problemas acontecem. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a gente a ajustar ali, a corrigir os nossos filhos. Imagina você que já é pai, que já é mãe, que já é tio, que tem criança pequena, imagina você deixar essa criança solta fazendo o que ela bem entender. Será que ela vai chegar nos 10 anos de idade dela? Tudo aquilo que é feito para decisão humana para si próprio vai dar problema. Deus, ele deixou o livre-arbítrio para nós, mas a gente precisa entender qual é o nosso propósito, qual é a visão que Deus tem a respeito de nós. E aí aqui a gente vai passar um pouquinho sobre essa questão da queda, né? Depois ali que Deus ele cria o homem, ele faz uma aliança com o homem, ele coloca o homem no jardim do Éden, e aquele jardim maravilhoso, e a aliança que Deus faz é essa que a gente comentou: não coma dessa árvore. Você tem tudo à sua disposição, sim ou não? Então Deus colocou o homem no jardim, nesse jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele disse para comer de tudo, menos dessa árvore. Mas aí o que aconteceu? Todos nós já sabemos, Adão e Eva desobedeceram. O plano estava perfeito, estava indo tudo bem, até que entrou a serpente, jogou ali com palavras com Eva, Eva foi primeiro, deu fruto para Adão, Adão comeu, enfim, o pecado, ele entrou. O pecado, ele entrou por meio dessa decisão que o homem teve. O homem decidiu pecar. Adão, ele decidiu desobedecer. Ele que foi uma escolha, né? Foi uma escolha de Adão ser independente de Deus. Porque qual que era o argumento da serpente? Come, porque se você comer, você vai ser igual. Só que olha que doido.
Adão, ele foi feito à imagem e semelhança de quem? Ele já era igual. Já era igual. Mas aí caiu no pecado, desobedeceu, e aí a gente encontra algumas consequências, né? A estrutura humana, aquilo que era perfeito, que era para ser perpétuo, se contaminou com o pecado. A partir do momento que o pecado entrou, houve a separação do homem e Deus. E o homem, ele estava condenado. O pecado deformou a imagem de Deus no homem. E além de deformar, o mais grave foi isso que nós falamos, a separação. O homem que foi feito para ter comunhão, relacionamento contínuo, pleno com Deus, passou a se desconectou de Deus e aí passou a experimentar medo, passou a experimentar angústia. Primeira atitude, quando Adão e Eva escutam os passos de Deus no jardim, o que eles fizeram? Por quê? Por que eles se esconderam? Porque tiveram medo. Ele conta, né? Adão fala, quando eu ouvi, eu me escondi, porque tive medo. O propósito dele ter se escondido não foi só a nudez, ele fala da nudez também, mas o principal foi medo. Por isso que hoje a gente ainda sofre angústias, ainda tem medo, às vezes a gente sente vazio, sente sofrimento. Isso é a raiz do pecado. A gente não foi feito para ter medo, a gente não foi feito para ter angústia, para ter vazio, a gente foi feito para estar cheio do Senhor. Mas o pecado, ele fez essa separação. Então, Adão e Eva, a partir que o pecado entrou, eles não conseguem mais ver Deus ao seu redor. Deus, ele passa a ser alguém distante, porque a própria palavra de Deus fala que ele é santo, 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 ele é separado. E aí, a partir daquele momento, eles passam a experimentar a morte. Aquilo que era para ser vida, aquilo que era para ser vitalício, aquilo que era para ser abundante, com a entrada do pecado, a vida que eles tinham em Deus é desconectada. E aí eles passam a experimentar a morte, a corrosão, né? O corpo passa a ser um corpo corruptível. Vamos ver o que Paulo ele fala lá em Romanos 3. Romanos capítulo 3, do 10 em diante. Aqui Paulo está falando sobre as consequências dessa desobediência, as consequências do pecado. Aí Paulo fala assim, não há nenhum justo, nem um sequer. Ou seja, ausência de justiça. O homem que era justificado para falar com Deus, deixou de ser justificado, deixou de ser justo. Por quê? O que é interessante é que nessa queda, na queda de Adão, por meio desse pecado original, toda a descendência foi contaminada. Todo homem, ele foi contaminado com essa raiz de pecado. Então, por isso que a Bíblia fala, por isso que Paulo fala aqui em Romanos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Ou seja, ausência de capacidade intelectual. Não há ninguém que busque a Deus. O que passou a acontecer? A indisposição de buscar ao Senhor, a ingratidão de buscar ao Senhor, a falta de vontade. E aí ele continua. Se desviaram, ou seja, a rejeição daquilo que é correto. Isso aqui que é certo? Não, vou fazer que é errado. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Olha só o que Paulo está falando. Tornaram-se inúteis. Passamos a ser improdutivos. O que mais? Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer.
Todos são maldosos, absolutamente. Aí ele fala aqui, são gargantas, são um túmulo aberto. Ou seja, querem devorar, né? Querem devorar a todos, é uma competição. Com suas línguas enganam. Todo mundo se contaminou com o pecado, virou enganador. Veneno de serpente está em seus lábios. O que é isso? Traiçoeiro. Um lábio traiçoeiro. Tudo isso, lembra que a gente falou sobre isso aqui, foi da decisão humana? Tudo para o seu próprio ego. Por que uma pessoa é traiçoeira? Para benefício próprio. Só está pensando em si. Sim ou não? Sim. Todas essas coisas que a gente leu é aquela coisa do egoísmo. Pensando em si, em se beneficiar, em levar vantagem em tudo. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ou seja, a gente acaba tudo homicida, tudo querendo o mal do outro, puxar o tapete do outro. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Ou seja, não conhecem o caminho da paz. São irreconciliáveis. Não conseguem se reconciliar com Deus. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ou seja, vou crer para quê? Isso foi o que a queda fez conosco. A queda, ela nos tornou escravos do pecado e do diabo. E a nossa sentença, a sentença de todos, era a sentença de morte. Como que a gente livra, como que a gente paga essa fatura do pecado? Morrendo. Só tem uma alternativa. Só que aí, eu morro pelos meus pecados, você morre pelo seu. Cada um morre pelo seu próprio pecado. E aí todo mundo morre. Vocês estão entendendo? Sim. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, porque apesar de termos herdados o pecado, a gente tem uma boa notícia. A gente tem a notícia da redenção. Olha como começa Romanos 6:23 que eu acabei de ler. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que aconteceu nesse meio tempo da queda? O que houve para que nós fôssemos restaurados? Nós temos um Deus que Ele é justo, sim ou não? Sim. Um Deus que é justo. Então, se por meio de um homem, um único homem, o pecado veio sobre a terra e alcançou toda a humanidade, todos nós, Deus é justo, sim ou não? Sim. Através de um único homem, todos nós recebemos a redenção, recebemos a salvação. E quem foi esse homem que nos deu a redenção, que nos trouxe a salvação? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Se quiser abrir aí. Calma aí. Romanos 5:18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Aleluia! Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou
do pecado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O nosso Senhor, através dele, através de Jesus, nós recebemos a redenção. Nós recebemos a salvação. É por isso que na cruz, quando Jesus disse, está consumado, tetelestai, né? Senhor, está consumado. O que aconteceu com o véu do templo? A palavra fala que o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. Para quem não conhece, vou falar rapidinho. O véu do templo era aquilo que dava acesso ao Santo dos Santos. Somente o sacerdote, uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar para se relacionar com Deus, para trazer as orações do povo, para redimir o pecado do povo. Somente uma pessoa escolhida ali de uma certa linhagem, com todo um preparo, poderia atravessar, que era a lei que Deus tinha escrito. Só que quando Jesus veio, morreu, se entregou, e ele disse, está consumado, esse véu ele se rasgou de alto a baixo, dando acesso para mim e para você, para nós nos relacionar de volta. Aquela morte que nós tínhamos decretada sobre nós, aquela separação que havia entre eu e você e Deus, ela foi religada na cruz, através do sacrifício de Jesus. Glória a Deus por isso. Não é a obra que você faz que vai te religar a Deus. A gente não tem nada para oferecer. A gente é contaminado pelo pecado. Por isso o véu ele não rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo, porque é uma obra que vem do céu para com a terra. Vocês estão entendendo? Religião. O que é a religião? Qual que é a diferença daquilo que nós cremos, daquilo que nós passamos a acreditar quando nós estamos em Cristo, para aquilo que a religião prega por aí? Religião são os homens tentando montar escadas para alcançar Deus na força do próprio braço. Eu vou fazer isso, eu vou virar monge, eu vou separar desse mundo para não pecar, eu vou fazer um esforço danado, eu vou pagar a promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu preciso fazer algo para me reconciliar com Deus. Isso é religião. Nós não temos nada que a gente possa fazer para se religar a Deus, porque a obra já foi feita, Ele veio até nós. A diferença da religião para o Evangelho é essa. A religião ela é de baixo para cima, mas o Evangelho ele é de cima para baixo. Ele vem do nosso Deus, do nosso Criador, aquele que nos formou, aquele que nos gerou. Ele nos redimiu. Aleluia! Por meio dele. E é esse movimento, essa atitude de Deus para conosco, onde Jesus ele foi enviado a esse mundo como sacrifício. Jesus sendo Deus, vocês aprenderam isso em Trindade, Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Ele se vestiu de homem, veio por meio de Maria, né? E aí ele se entregou. Essa obra é chamada de graça. Nós recebemos a graça de Deus, porque é isso, não é nada que a gente possa fazer, mas é sobretudo o que Ele já fez por nós. Vocês estão entendendo? E é exatamente por isso que a gente não quer mais andar numa vida de pecado, de sofrimento. Não é o contrário, não, eu vou ser santo, eu vou fazer aquilo para chegar mais perto de Deus. Não! Eu faço isso, eu procuro me santificar, porque Ele já se santificou. É gratidão a Ele, não é obrigação. Amém? Vocês estão entendendo? Sim. E é por isso, somente por isso, que Jesus, Ele é o nome sobre todo o nome. Jesus é o nome sobre todo o nome, tudo vem dele, tudo por meio dele, tudo para ele. Só ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. É a graça que vem dele, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E em meio a
toda essa obra da redenção, em meio a tudo isso que ele fez por nós, a gente pode falar um pouco mais sobre o batismo. Por que o batismo ele é importante nesse processo da gente entender o processo da salvação, da redenção, entender que nós éramos pecadores, que nós somos pecados, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da graça do Senhor. Porém, a graça sim, através do sacrifício de Jesus, veio até nós. E aí o que acontece? Mateus 28, 19, está escrito assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que Jesus ele veio, ele morreu por nós, ele se entregou, ele deu uma ordem: vão, façam discípulos. O que nós estamos fazendo aqui é sendo discípulos, é aprendendo, é entendendo acerca dos segredos que ele tem. E aí, uma segunda etapa que ele dá nesse versículo é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que você que ainda não se batizou, você vai se batizar, porque faz parte do processo. Você reconhece que você era pecador, você reconhece que você não tinha nada para oferecer, você reconhece que Ele te salvou. E a partir daí, você passa a ser discípulo, você passa a compreender mais daquilo que Ele tem para revelar, para ensinar, para te explicar, e aí você se aprofunda, e aí você vai também para o batismo. E o que significa batismo? Batismo significa mergulhar, significa imergir. E aí, se você parar para pensar bem, quantos já viram no dia de batismo, a festa que a gente faz aqui? Quantos já viram? Todo mundo já viu? Não sei se você percebeu, mas o batismo, você entra naquele lago ali, e aí o pastor vai lá, um segura em cada mão, e mergulha você. Depois ele tira você. Glória a Deus, porque ele tira, amém? Eu tenho meu perfil no Instagram, eu subo um monte de meme. E aí um dos memes era um batismo, não era nem meme, era realidade, né? Dois pastores batizando um rapaz numa piscina assim, daquelas de plástico, né, grandona. E aí os pastores colocaram o cara na água e ficou. Falei, rapaz, o vídeo vai acabar e o cara vai sair da água. Aí eles puxaram o cara. Quando o cara saiu da água, ele falei, vixe, esse quase foi pro céu direto, já foi batizado, já. Por quê? O que significa esse ato? Quando você mergulha, é como se esse velho homem seu, pecaminoso, que herdou o pecado, ele está descendo a sepultura, ele está morrendo, você está enterrando ele lá. Vocês estão comigo? Sim. Então, quando você mergulha, quando o pastor mergulha você naquela água, acabou, game over para o seu velho homem. É como se você estivesse falando assim, morri, já era. E quando você volta, quando eles te puxam de volta, é você ressuscitando como nova criatura. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos com um corpo incorruptível, você está ressuscitando para uma nova vida. E ali, a gente até brinca, são os bebezinhos que estão nascendo na fé. São os bebezinhos que estão chegando ali de volta, porque é uma nova vida, é uma nova jornada, é uma nova caminhada. Você está falando para todo mundo. Né? O ato de você se batizar publicamente você está dizendo para o mundo, para as pessoas que estão à sua volta, que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que você reconhece o sacrifício dele na cruz do Calvário, e que você, a partir daquele momento, tomou uma decisão de não viver para você mesmo, mas viver para ele, honrando o sacrifício que ele fez por você, honrando, grato a ele por tudo que ele conquistou na cruz por você. Amém? E quem pode se batizar? A gente vê o exemplo rápido de Felipe ali com o eunuco.
o Felipe encontrou com o eunuco estava lendo a Bíblia ali, e Felipe explicou as escrituras para ele, e aí eles estavam passando, a Bíblia fala que eles estavam passando na frente de um lago, e o eunuco perguntou: Felipe, o que me impede de eu ser batizado? Qual foi a frase que Felipe respondeu para ele? Se tu creres de todo o coração, é lícito, você pode. O pré-requisito para você ser batizado é a fé. Você acredita em Jesus? Você acredita que Ele morreu por você? Que Ele entregou a sua vida por você? Então você está apto para o batismo. Amém? Glória a Deus. Outra passagem que a gente vê Pedro falando lá em Atos 2:38. Pedro disse: vocês devem se arrepender para perdão dos pecados, e cada um deve ser batizado. Primeiro requisito, crer. Segundo requisito, se arrepender. É compreender: Senhor, eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo. Senhor, que vida que eu levei longe de Ti, longe da Tua presença. E a partir do momento que você tem isso, você está apto para se batizar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar essa primeira etapa? Queria que você aproveitasse esse momento para agradecer rapidamente, mais uma vez, tudo que Jesus fez por você na cruz. Senhor, nós entendemos, Senhor, nós recebemos, Senhor, a Tua palavra. Nós entendemos que o Senhor é Deus, que o Senhor, em toda a sua soberania e graça, o Senhor se entregou por amor a nós. O Senhor nos fez santos, o Senhor nos fez perfeitos, Senhor, mas por conta dos nossos erros, das nossas próprias vontades, do nosso egoísmo, Senhor, a gente caiu, a gente regrediu, a gente se recebeu e ficou no pecado, Senhor. E nós reconhecemos que o Senhor é um Deus de amor, é um Pai amoroso. O Senhor decidiu nos resgatar, nos trazer de volta. O Senhor decidiu nos religar a Ti, Senhor. E por isso, Senhor, nós Te adoramos. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Senhor, quão grande é um Deus, soberano como o Senhor é, tomar a forma de homem e ser humilhado, e ser chicoteado, e ser colocado numa cruz, e sofrer o que sofreu. Um Deus todo-poderoso se submeteu à humilhação para nos resgatar, Senhor. Por isso nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor, e nós Te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. A Ti nós damos toda a honra e toda a glória. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vou pedir para vocês se sentarem só um pouquinho e apontar a sua câmera para esse setor, que é a avaliação da aula, tá bom? Então, assim, ele é a mãe não vai aparecer assim, ó. Professor aqui, agora nós estamos aqui avaliando para que nós possamos melhorar cada vez mais a aula. É isso aí.